Vamos retomar o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos estudando o capítulo que trata da constituição do Espiritismo. Lembrando que esse capítulo ele aborda aquele trabalho inicial de Kardec na instalação do Espiritismo como filosofia e também suas instituições, no caso, centros espíritas, no caso, uma comissão central, que é o que nós vamos estudar hoje. Então nós veremos que Kardec naturalmente não publicou esse texto de uma forma integral ou integrante dos livros da codificação, mas eram observações do modo como ele pensava, de que modo que o Espiritismo poderia ser estabelecido na França naquele período. Por isso, a gente vai perceber que as sugestões que ele dava, a gente vai perceber que todas as ideias que ele apresentava era para aquele momento, e hoje nós temos uma situação diferente. Essa comissão central que ele colocava, que ele sugere, é exatamente a formação de um grupo que tivesse condições de prestar orientações no sentido moral, no sentido filosófico, para todas as demais instituições que se formavam, que no caso eram os centros espíritas. E hoje nós temos no Brasil uma estrutura bastante atual, que diz respeito ao nosso momento contemporâneo, que fala de uma federação, que fala das federativas, ou seja, o trabalho distribuído em várias esferas para prestar essa assistência de orientação a todas as instituições que se formam em torno dos trabalhos espíritas, e da mesma forma também oferecer atividades para aqueles que se interessam. Então hoje nós temos pessoas que estudam em federações, pessoas que estudam em centros espíritas ligados a essas federações, e temos centros espíritas que, embora não sejam filiados às federações, mantêm uma relação muito saudável, uma relação muito tranquila com as federativas também. Então a gente vai ver aqui a sugestão de Kardec para a época dele. Bom dia, pessoal que chegou. Então nós estamos aqui, nós lemos inicialmente sobre as considerações iniciais, depois nós falamos sobre os cismas, ou seja, os motivos de divisões que poderiam haver dentro do movimento espírita na época, e como hoje também nós temos outros momentos, mas da mesma forma também encontraremos situações da atualidade que provocam essas separações, e da mesma forma também nós temos agora essa comissão central. Então vamos ver quais são as sugestões que Kardec apresenta, ou que Kardec apresentou para aquela época. Vamos lá. Durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos no estado de embriões de uma multidão de focos, chegassem a um centro comum para aí serem controlados e confrontados, e que um único pensamento presidisse a coordenação deles, a fim de se estabelecer a unidade do conjunto e a harmonia de todas as suas partes. Se tivesse sido de outra forma, a doutrina se teria assemelhado a um mecanismo cujas rodagens não se engrenam com precisão umas nas outras. Então ele fala inicialmente, primeiro, deles centralizar os trabalhos da doutrina. Então ele tinha comunicação, ele lançou os livros, ele fez o trabalho com os espíritos, naturalmente assessorado, por outros amigos que também colaboravam. Depois foi formada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era praticamente a centralizadora mundial daquilo que seria o espiritismo, já que foi ali que o trabalho se desenvolveu. Foi naquela região, com aquelas pessoas, e aí então formaram a instituição. Então centralizaram, e era uma única centralizadora. Mas Kardec disse que naquele momento era necessário, para que todas as bases fossem formadas, utilizando não apenas o conhecimento, mas também o bom senso daqueles que eram participantes. Então centralizaram. Então Kardec disse, nós o dissemos, porque é uma verdade incontestável hoje, claramente demonstrada. A doutrina não podia mais sair
com todas as suas peças de um único centro, assim como toda a ciência astronômica não poderia sair de um único observatório. E qualquer centro que tivesse tentado constituí-la apenas com suas observações teria feito algo de incompleto e se acharia sobre uma infinidade de pontos em contradição com os outros. Se 1000 centros quisessem fazer cada um sua doutrina, não haveria duas semelhantes em todos os pontos. Se estivessem de acordo quanto ao fundo, teriam, inevitavelmente, diferido quanto à forma. Ora, como há muita gente que vê a forma antes do fundo, haveria tantas seitas quantas formas diferentes. A unidade só podia sair do conjunto e da comparação de todos os resultados parciais. É por isso que a concentração dos trabalhos era necessária. Kardec faz uma menção aqui ao livro A Gênese, no primeiro capítulo, Caracteres ou Caráter da Revelação Espírita, no item 51 e seguintes. Então, antes da gente falar da Gênese, a gente fala sobre essa passagem aqui anterior. Primeiro que quando a gente lê, faz um estudo da Revista Espírita, nós vemos ali várias comunicações que chegam a Kardec por outros meios, ou seja, através da correspondência. Então, não são informações que são praticadas necessariamente pela sociedade, mas eram experiências vivenciadas por outros grupos de várias partes do mundo, inclusive do Brasil naquela época. Nós temos na Revista Espírita ali centenas de centros espíritas espalhados por várias partes do mundo, de grupos que se formam, seguem essa orientação, formam seus trabalhos e depois, através da correspondência, enviam as experiências e Kardec então analisa, auxilia, inclusive utiliza esse material enviado para a elaboração do seu trabalho. Se a gente ler, por exemplo, na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, nós teremos comunicações e Kardec faz questão de colocar qual é a origem da correspondência. Então ele coloca a cidade e quem é o espírito que se comunicou. E isso dá para a gente ter uma ideia que não era ele que estava lá fazendo esse trabalho, mas foi um trabalho que foi realizado e a comunicação chegou até ele. E aí então ele utilizou dos caracteres da revelação espírita exatamente esse controle universal para poder fazer uma análise daquele conteúdo, ver se bate com aquilo que outros grupos ajudaram a fazer. Como Kardec lembra, né, foram consultados mais de 1000 espíritos na elaboração do Livro dos Espíritos. Ele coloca isso na conclusão do livro. Então a gente fica se perguntando, foi Kardec que conversou com esses 1000 espíritos? Naturalmente que não. Houve a colaboração de outros grupos ali próximos a ele na França e de outras partes também. Agora, com relação a essa ideia que Kardec traz, que a unidade só podia sair do conjunto da comparação de todos os resultados parciais, então um grupo faz ali vivenciou uma experiência mediúnica, seja ela de efeitos físicos, seja ela de efeitos intelectuais. Mas houve então a experiência, e aí aquela experiência foi encaminhada. Face a comparação com outros grupos, se Kardec não tinha comparação, ele mesmo fazia a evocação, ou fazia a consulta dos espíritos que orientavam, como Erasto, como São Luís, dentre outros espíritos, e aí então tirava as suas conclusões. E nisso ele se baseava exatamente nesse item do livro A Gênese, que diz para nós o seguinte. Aqui agora o livro A Gênese, item 55, do primeiro capítulo. Uma característica da revelação espírita, que ressalta das próprias condições em que ela é feita, é que, apoiando-se em fatos, ela é, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pelo seu teor, alia-se à ciência que, sendo a exposição das leis da natureza em uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. O Espiritismo, assim, só estabelece como princípio absoluto o que está demonstrado com evidência, ou o que resulta logicamente da observação. Relacionando-se com todos os ramos da organização social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o Espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é,
desmentiria sua origem e seu fim providencial. E aí vem aquela frase clássica que a gente conhece: caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. E aqui depois ele continua com outros itens. Mas essa passagem da Gênese mostra exatamente qual é a principal característica que o Espiritismo tem. Ou seja, Kardec fez o trabalho de casa dele ali. Fez as pesquisas, fez as evocações, fez as suas análises. Mas chegando material de outros pontos, ele fazia análise. E a partir dessa análise ele incorporaria aquilo que vinha como verdade prática, tiraria, faria a sua análise, tiraria as suas conclusões. E aí então assimilaria esse novo conhecimento. Daqueles pontos, daquelas informações que chegassem de uma forma equivocada, ele faria análise e depois devolvia ali com as suas observações para que houvesse uma correção daquele grupo, para que ele mesmo se corrigisse. Então a gente vê que não era um trabalho sozinho, mas era centralizado naquilo que ele fazia, porque era uma necessidade. Principalmente porque a doutrina espírita não tinha ainda as suas bases prontas. Se nós falarmos dos livros que foram publicados, nós tivemos em 1857 o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. A partir dali outros livros vieram até 1868, quando chegou a Gênese. Então nós tivemos ali quase 11 anos de um prazo em que livros foram publicados para estabelecer, para que eles estabelecessem essas bases que estavam se formando da doutrina espírita. Sem essas bases, sem essas publicações, daí a grande relevância que a gente já conversou, da necessidade desses livros, porque se não tivéssemos isso escrito, e Kardec colocou isso para nós aqui mesmo no livro A Gênese, a importância de deixar as bases prontas para que não houvesse dúvida, para que falasse claramente sobre todos os pontos, para que não utilizasse nenhuma ideia, nenhuma expressão que levasse a duplo sentido. Tinha que ser preciso, tinha que ser objetivo, tinha que ser claro, e esse material tinha que estar registrado, para que depois os outros grupos, as demais gerações, pudessem ter acesso a essa informação e chegar às mesmas conclusões que ele chegou. Porque não é aquela ideia, ele era especial, ele tirou as conclusões e fora dele não há salvação. Os demais grupos estariam orientados, estariam deixados à própria sorte. Pelo contrário, todos nós temos a mesma clareza, hoje no século XXI, com mais informações ainda de tantas publicações e tantos trabalhos que foram feitos, do que Kardec teve na sua época. As bases permaneceram. E essa é a grande precisão da doutrina. Mas essas bases se estabeleceram pelas experiências que foram trocadas, e não apenas individualmente. Não foi ele que fez sozinho. Foi ele e de tantos outros colaboradores, sejam eles locais de onde ele vivia, sejam eles de outras regiões com quem mantinha correspondência. E continuando para nós aqui. Mas o que era uma vantagem por um tempo, tornar-se-ia um inconveniente mais tarde. Ou seja, a vantagem inicial de centralizar o desenvolvimento dos trabalhos, futuramente se tornaria um inconveniente. Ele diz assim: hoje, que o trabalho de elaboração está terminado no que concerne às questões fundamentais, que os princípios gerais da ciência estão estabelecidos, a direção de individual que precisou ser no início deve tornar-se coletiva. Primeiro, porque chega um momento em que o seu peso excede as forças de um homem. E em segundo lugar, porque há mais garantia de estabilidade numa reunião de indivíduos, na qual cada um representa sua própria voz, e que nada podem sem o concurso uns dos outros, do que um único que pode abusar de sua autoridade e querer fazer que predominem suas ideias pessoais. Aqui a gente lembra que a própria história, principalmente das religiões tradicionais, estudando historicamente a implantação da Igreja Católica, por exemplo, lá no século V, nós tivemos ali os papas. E estudando a trajetória desses papas, a gente percebeu que cada um dava uma característica diferente para a condução da igreja. Então, na verdade, é assim, se nós temos um cabeça pensante, esse cabeça determinará como as coisas vão acontecer. A partir do momento em que ele deixa e aparece outro, toma-se então uma outra direção, como acontece no caso de uma nação, onde nós temos um presidente, de um estado, do município, onde nós temos ali os governantes, os líderes do executivo,
Cada um toma a sua decisão e conduz do jeito que quer. A partir do momento em que vem um novo mandato, tudo aquilo que foi feito anteriormente pode ou não ser seguido de acordo com a vontade do governante. E aí teríamos então uma cabeça pensante, e aí nessa passagem do passado, tanto no caso dos papados, como também das próprias monarquias, a gente vê na história das nações, cada país passando por experiências diferentes. Um líder que tinha bom caráter conduzia moralmente a sua nação. Um líder que era imoral conduzia de um modo egoísta e pessoal a sua nação. Tivemos presidentes que foram pacifistas, presidentes que foram combatentes, conflituosos. E por que isso tudo? Porque era uma decisão pessoal. E aí então Kardec começa a lembrar que a partir do momento em que uma filosofia, como no caso da doutrina espírita, começa a tomar um vulto maior, é necessário que seja descentralizada essa ideia e que várias cabeças pensem juntos para tomarem uma decisão. Do contrário, a doutrina estaria fadada à própria falência, à própria implosão. Então ele coloca isso para nós. E continua. Ao invés de um único chefe, a direção será confiada a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições serão definidas de maneira a nada deixar ao arbítrio, ou seja, à decisão pessoal. Lembrando mais uma vez que essa sugestão de uma comissão central foi a ideia que ele teve lá no século XIX. E como eu falei no início, essa comissão central sugerida inicialmente se transformou hoje numa federação, se transformou hoje nas federativas, no caso do Brasil, por exemplo. Internacionalmente, cada país tem a sua federação que presta a sua orientação. Então isso se expandiu numa nova organização social característica do século XX e do século XXI. E não mais aquela ideia, né? Porque talvez Kardec, embora imaginasse que que a doutrina fosse se difundir pelo mundo, no estudo dos fenômenos, da compreensão sobre o mundo espiritual, sobre a realidade da vida e tudo mais, ele não imaginava, por exemplo, que administrativamente tomaria essa proporção, de pensar mundialmente como é que isso se tornaria. Será que nós teríamos um comitê central no mundo todo? Hoje, como nós falamos, nós temos, né, o Conselho Espírita Internacional, que é o SEI. Temos uma grande influência da Federação Espírita Brasileira por ser a federação dentro do Brasil, que é um país que sustenta o espiritismo hoje no mundo, nós sabemos disso. Então a gente vê assim que foram aumentando as proporções, o próprio público naquela época era diferente. Só para a gente ter uma ideia, a quantidade de pessoas que vivem hoje no nosso planeta ultrapassam 7 bilhões. Na época da Segunda Guerra Mundial, há coisa de 60 e poucos anos, quase 70 anos, nós tínhamos 2 bilhões e meio. Na época de Kardec, no século XIX, tinha talvez 1 bilhão de pessoas. Então, de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo todo, nós temos hoje 7 vezes mais a população daquela época, nesse aumento de 150 anos. Daí, então, a visão administrativa era muito mais fácil. Paris daquela época é muito diferente da Paris de hoje. A Europa daquela época é muito diferente da Europa de hoje. Então, por isso, houve a necessidade de nós reformularmos as nossas instituições e também as formas administrativas, que foram sendo testadas, que foram sendo elaboradas, até chegar naquilo que para nós hoje é o ideal. Temos esses conselhos, temos essas comissões que ajudam na administração. Então, para nós, esse texto de hoje, ele é muito mais para conhecimento histórico, e a grande preocupação que Kardec teve naquela época, de descentralizar não apenas a organização, mas até mesmo, entre aspas, o próprio controle daquilo que ele entendia, né, que fosse necessário para a doutrina espírita. Então ele continua sugerindo. Esta comissão será composta de no máximo 12 membros titulares, que deverão, por esse efeito, reunir certas condições desejadas e de um igual número de conselheiros. Essas condições desejadas que ele fala são exatamente ali os conhecimentos, os talentos, os valores que cada indivíduo tem. Então não é simplesmente você se candidatar porque você tem vontade de fazer parte dessa comissão. Muitas vezes as pessoas faziam parte dessa comissão por aclamação. Alguém via que era alguém importante, que tinha destaque, ele era convidado para participar dessa comissão. Então havia necessidade de certas condições e também de um igual número de conselheiros. Ela se completará a si mesma
conforme as regras igualmente determinadas, à medida que se derem vacâncias por falecimentos ou causas. Uma disposição especial fixará o modo de nomeação dos 12 primeiros. Aqui, então, é só uma questão de organização e administração dessa comissão. Né? Se alguém, por acaso, desistisse por falecimento ou por abdicar mesmo a participação nesse conselho, outros seriam convidados e tal. Isso aqui é apenas a título de curiosidade. A comissão nomeia seu presidente por 1 ano. A autoridade do presidente é puramente administrativa. Ele dirige as deliberações da comissão, vela pela execução dos trabalhos e pelo expediente, mas fora das atribuições que lhe são conferidas pelos estatutos constitutivos, não deve tomar nenhuma decisão sem o concurso da comissão. Então a gente vê que estar na condição de presidente é apenas por ordem administrativa, para que ele possa organizar quais serão os assuntos, qual é a melhor forma de conduzir os trabalhos, mas todas as decisões são tomadas pela comissão através de um modo democrático. A democracia no século XIX, né? Que interessante. Não haverá possibilidade de abusos, nem alimentos para a ambição, nem pretexto para intrigas, nem ciúmes, nem supremacia ofensiva. A comissão central será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, chefe coletivo que nada pode sem o consentimento da maioria. Suficientemente numerosa para se esclarecer por meio da discussão, não o será bastante para que haja confusão. A autoridade da Comissão Central será temperada e seus atos controlados através dos congressos ou assembleias gerais, dos quais falaremos mais adiante. Para o público dos adeptos, aqui a gente já fala do pessoal que vai se aproximando, né, das instituições, dos centros espíritas e tudo mais, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa às decisões, numa palavra, de um corpo constituído, representando uma opinião coletiva, terão forçosamente uma autoridade que jamais teriam se emanassem de um único indivíduo, que apenas representa uma opinião pessoal. Com frequência rejeita-se a opinião de uma única pessoa. Acredita-se que se humilharia por ter que se submeter, enquanto que a de vários é aceita sem dificuldade. Está bem claro que se trata aqui de uma autoridade moral, no que diz respeito à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Esta autoridade será, em matéria de espiritismo, o que é de uma academia em matéria de ciência. E aqui a gente entra naquilo exatamente que acontece hoje, como a gente já conversou. Muita gente pergunta assim, escuta, eu vou contar de novo aquela história para que vocês tenham exatamente o entendimento daquilo que eu quero dizer, para que vocês já que muitos de vocês já ouviram. Mas nós tivemos, naquele carnaval de 2 anos, num grupo de acesso no Rio de Janeiro, uma escola de samba que utilizou o tema falando sobre comunicação. E comunicação de todas as ordens, né, de cartas, internet, telégrafo, qualquer tipo de comunicação. Mas também falaram de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o último carro alegórico tinha exatamente a imagem de Chico Xavier, cujo destaque era exatamente aquele ator que participou do filme Nosso Lar, me esqueci o nome dele agora, se vocês lembrarem, coloca para mim. E aí então, teve esse destaque. E houve, tanto de um lado positivo, aqueles que apoiavam, que acharam muito legal, eu mesmo achei muito interessante a forma como foi abordada, né? O Renato Prieto, obrigado, Nando. Então, como foi abordada a doutrina espírita naquele carnaval, embora quando a gente fala em carnaval sempre tem aquela dúvida, né? O carnaval é saudável, não é saudável, é moral, é imoral, mas de qualquer forma foi feita uma representação pública do espiritismo num carnaval. E aí então muita gente começou a se manifestar, e principalmente cobrando uma posição da Federação Espírita Brasileira, para que ou rejeitassem, ou fizessem um protesto, ou processassem a escola, ou qualquer coisa do gênero. Como se ela fosse a autoridade central do espiritismo, e ela fosse a proprietária legal, né? Unidos do Viradouro, a Vaninha está lembrando aqui. Coloca na área de texto, Vaninha. Então, lembrando sempre, né, que a gente sempre coloca assim, mas a Federação Espírita, qual é exatamente o papel dela? Ela é uma autoridade jurídica do espiritismo? Ela é uma autoridade moral do espiritismo?
ela é uma organizadora, qual é exatamente o papel dela? O papel dela é exatamente esse, é levar orientações para a prática saudável e adequada do espiritismo das instituições que são filiadas. Mas ela não tem autoridade para abrir ou fechar os centros espíritas. Quando você abre um centro espírita, você não tem que mandar aquele requerimento de solicitação de abertura, como se estivesse abrindo uma firma, abrindo uma empresa, para a federação para autorizar o seu funcionamento. Você abre o seu centro espírita, tem ali os seus estatutos, tem as orientações, e se você quiser abrir de uma forma correta, você pode recorrer às federativas, que são exatamente as federações de cada estado, assim como a Federação Espírita Brasileira, que é aquela que tem comunicação vinculada a todas elas. Nós temos também, naturalmente, como qualquer sociedade humana, os atritos. E temos algumas instituições que se colocam, que se consideram como federativas de cada estado, e algumas dessas não são ligadas à Federação Espírita Brasileira. Então elas criam uma ordem central. Aqueles centros espíritas que desejam se filiar a ela se filia, mas não segue necessariamente nada do que é orientado, e não determinado, mas do que é orientado pela Federação Espírita Brasileira. Então por isso ela não tem autoridade nenhuma. Então se eu como cidadão, quisesse entrar com recurso na justiça contra aquela escola de samba, eu poderia fazê-lo. Mas a Federação Espírita, qual é a autoridade dela, em termos de instituição, para poder fazer qualquer julgamento de práticas espíritas? E eu faria isso, obviamente, se por acaso eu ofendesse os próprios princípios fundamentais da Constituição brasileira, em que todo mundo tem direito de expressão, todo mundo tem, mas ao mesmo tempo todo mundo também deve ter respeito. Porque se eu tenho a minha forma de expressão e eu sou violado nesse meu direito, eu firo exatamente a própria Constituição brasileira. Então a gente entra num campo legal, em que qualquer cidadão, qualquer instituição poderia fazer. E não simplesmente acreditar que a federação estaria incumbida de fazer isso. Pelo fato dela centralizar as orientações e não centralizar as decisões. Então isso que Kardec coloca também. Exatamente o que ele fala. Voltando um pouquinho aqui para a gente lembrar. Coloca assim para nós. Esta autoridade será, em matéria de espiritismo, o que é de uma academia em matéria de ciência. Uma academia científica, ela não vai determinar o que os laboratórios, o que os centros de pesquisas podem ou não podem fazer. Apenas será julgado legalmente, se por acaso vamos falar sobre situações da atualidade, laboratórios que fazem experiências com animais. Nós tivemos ali os direitos dos animais, os próprios direitos dos seres humanos, como acontece, por exemplo, na clonagem terapêutica, em que aqui no Brasil era proibido, depois foi elaborado um estatuto de biossegurança para que pudesse orientar, e esse estatuto tinha poder de lei, se por acaso fosse ferido. Então nós tínhamos que em Cuba você pode fazer, na China você pode utilizar embriões, célula de embriões que foram abortados, enquanto que aqui no Brasil é proibido isso. Então uma academia de ciência, ela não julga o ato, ela simplesmente presta orientação. Se por acaso esses departamentos, essas instituições ferirem a legislação de cada país, aí então ele vai prestar uma orientação legal, e não simplesmente o que a academia pensa ou deixa de pensar. Vamos em frente? Para o público estranho, primeiro falou daqueles que são participantes das comissões, depois falou para o público que é adepto à doutrina espírita, que observa as ações dessa comissão, como nós observamos aquilo que a federação faz. A Federação Espírita promove congressos, promove debates, faz publicação de livros, promove divulgação de apostilas para orientar os centros espíritas, faz visitas às instituições para poder orientar o seu trabalho. Então nós observamos, porque isso faz parte do nosso meio. Mas para o público estranho, aqueles que não são espíritas, aquelas pessoas que não são espíritas, mas que observam aquilo que o espiritismo faz, coloca para nós aqui que um corpo constituído tem maior ascendente e preponderância. Contra os adversários, sobretudo, ele apresenta uma força de resistência e possui meios de ação que o indivíduo não poderia ter. Ele luta com vantagens infinitamente maiores. Ataca-se uma individualidade. Suprime-se-lhe, não acontece o mesmo com um ser coletivo. Ou seja, se você tivesse um caso, uma autoridade única, essa autoridade seria atacada. Porque é ele que fez, porque é ele o responsável, porque foi ele que disse.
é ele isso, ele aquilo. No caso de uma comissão, nós temos várias pessoas que tomaram uma decisão após uma deliberação, conversada e tudo mais. A maioria dos centros no Brasil é desfederada. Eu acho que a maioria é federada, Brás, mas é uma opinião pessoal, eu não tenho informações sobre isso. Né? Por que não ser federado? Né? Porque já que você pode receber o apoio administrativo, o apoio doutrinário, né? Então, você pode pensar assim, qual centro espírita não é? É mais fácil você encontrar qual não é do que qual é federado. Então eu acredito que a maior parte dos centros espíritas é federado. Tá? Mas é uma opinião pessoal, eu não tenho dados sobre isso. Continuando. Há, igualmente, num ser coletivo, uma garantia de estabilidade que não existe quando tudo repousa sobre uma única cabeça. Se o indivíduo for impedido por uma causa qualquer, tudo pode ficar entravado. Um ser coletivo, ao contrário, perpetua-se incessantemente. Se perder um ou vários de seus membros, nada periclita. Então ele coloca exatamente que, se por acaso houver uma autoridade e essa autoridade simplesmente deixar de trabalhar, a gente viu isso recentemente quando houve a renúncia do Papa Bento XVI. Então, de repente, as pessoas acordam de manhã e aparece a notícia no jornal. O Papa renuncia. Sendo ele a liderança, a referência de uma instituição do tamanho da Igreja Católica Apostólica Romana, houve então aquela agitação. E agora, o que vai ser de nós? E aí houve a necessidade de fazer então um concílio para poder fazer a eleição de novo Papa. Então durou, nesse período aí de, não lembro se foi uns 30 dias, em que a coisa desenrolou, ficou no ar então, quem vai tomar as decisões? O que nós vamos seguir? Quem vai nos orientar? Então, saindo dessa parte institucional e entrando na parte moral, o Espiritismo viveu uma experiência semelhante na desencarnação do Chico Xavier em 2002. De repente ele desencarnou, muitas pessoas perguntavam assim, e agora? O que vai ser do Espiritismo? Já que nós perdemos o Chico. Então, porque ele tinha uma autoridade moral e uma grande influência sobre a doutrina espírita no Brasil. Mas não significa que administrativamente houve uma perda. Nós tivemos recentemente também a renúncia do presidente da Federação Espírita Brasileira por motivo de doença. Mas assim que ele saiu, outro assumiu porque ele não tomava decisões sozinho. Ele assumia a presidência representando aquela comissão. A partir do momento em que ele deixou o cargo, a comissão assumiu e depois elegeu um novo presidente. Então a gente vê que a doutrina espírita, embora a gente pense moralmente, embora a gente pense filosoficamente, pense até mesmo espiritualmente, nós temos que ter uma organização para a difusão desses trabalhos, já que nós lidamos com o material. Nós lidamos com a matéria. O Zé colocou, estive em Brasília e frequentei centro que não era federado. Como eu falei para vocês, o Centro Espírita Leon Denis, ele também não é federado. Mas sempre que há uma atividade organizada pelas federações, há a participação do centro também. E por que isso tudo? Porque optaram por ser assim. Tem os seus próprios livros, tem a sua própria editora, publicam seu material, fiel àquilo que foi trazido por Kardec, e tem essa autonomia. Então, quer dizer, é uma opção que o centro teve. Mas o fato de não ser federado não significa que as práticas estejam equivocadas. Se eu tenho um centro espírita que não é federado, mas eu sigo os trabalhos publicados, os trabalhos que são orientados nos livros da codificação, promovo os estudos que estão orientados na codificação, então é apenas uma autonomia administrativa. Isso não traz nenhum tipo de influência nos trabalhos doutrinários. Continuando aqui para nós, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O Brás colocou, por que livros espíritas mais baratos vêm de outras editoras? Isso eu não sei te falar, o Brás. Isso aí, sinceramente, não sei te dizer. Isso aí teria que falar com eles, né? Mas temos também muitos livros que são publicados pela FEB que são mais baratos do que outras editoras. Aí a gente já fala com a parte financeira, a parte material. Aí teria que adentrar nos departamentos da federação para poder saber isso. Continuando. A dificuldade, dirão, será de se reunir, de maneira permanente, 12 pessoas que estejam sempre de acordo. O essencial é que estejam de acordo sobre os princípios fundamentais. Ora, isto será uma condição absoluta para a admissão deles, como a de todos os participantes à direção. Sobre as questões pendentes de detalhes, pouco importa que divirjam, já que é a opinião da maioria que prevalece.
Àquele cuja maneira de ver for justa, não faltarão boas razões para justificá-lo. Se um deles, contrariado por não poder fazer com que suas ideias fossem admitidas, se retirasse, nem por isso as coisas deixariam de seguir o seu curso, e não haveria motivo para lamentar-lhe a saída, já que daria prova de uma suscetibilidade orgulhosa, pouco espírita, e que poderia tornar-se uma causa de perturbação. Então, o consenso entre os participantes desse conselho seria com relação aos princípios fundamentais da doutrina, que nós sabemos, né? Todos temos aqui, inclusive, deixa eu ver se eu consigo acessar rapidamente aqui os princípios fundamentais, que vale a pena a gente fazer dar uma revisada neles. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Isso acabou nem me passando pela cabeça de fazer uma consulta antes, mas é rápido. Deixa eu ver aqui, estou entrando no site do espiritismo.net, e aqui nós vamos encontrar... Eu li para vocês aqui, eu não sei exatamente se vocês chegaram a pegar essa lida. Foi assim para nós: a dificuldade, dirão, será de se reunir de maneira permanente 12 pessoas que estejam sempre de acordo. O essencial é que estejam de acordo sobre os princípios fundamentais. Ora, isso será uma condição absoluta para a admissão deles, como a de todos os participantes da direção. Sobre as questões pendentes de detalhes, pouco importa que divirjam, já que é a opinião da maioria que prevalece. Àquele cuja maneira de ver foi justa, não faltarão boas razões para justificá-lo. Se um deles, contrariado por não poder fazer com que suas ideias fossem admitidas, se retirasse, nem por isso as coisas deixariam de seguir seu curso, e não haveria motivo para lamentar-lhe a saída, já que daria prova de uma suscetibilidade orgulhosa, pouco espírita, e que poderia tornar-se uma causa de perturbação. Vocês ouviram eu ler essa parte antes de eu cair, não viram? Ou não? Me dê um ok, por favor. Não chegaram a ouvir? Então eu li sozinho, comentei sozinho, ouviram, Cindizinho? Tá. Bom, de qualquer forma, a preocupação de Kardec era exatamente fazer com que houvesse um consenso do grupo a respeito dos princípios fundamentais. A gente sempre analisa aqueles 5 pilares, né, que na doutrina espírita nós temos, primeiro, fundamentalmente, primeiro, que a crença na existência de Deus, a doutrina espírita. Muita gente ouviu, né, Roberta? Tomara. Então, primeiro, a existência de Deus, princípio fundamental. Segundo, a continuidade da vida após a morte do corpo físico, princípio fundamental. Terceiro, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, é um princípio fundamental do espiritismo. O quarto, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, também é um princípio fundamental. E depois, a lei de causa e efeito, para justificar tudo aquilo que nós vivemos no mundo físico, também é um princípio fundamental. Esses são os 5, né, mais conhecidos e mais analisados. Mas só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer aqui um parêntese de um texto que foi publicado pelo Conselho Espírita Internacional, para falar do Espiritismo ou doutrina espírita. Eu vou ler para vocês porque talvez muitos não conheçam. Então isso aqui, naturalmente, não é um princípio fechado. Muita gente vai dizer assim, mas eu não concordo com esse ponto porque ele está incompleto. Então, na verdade, é só uma ideia que o Conselho Espírita elaborou para que orientasse todos aqueles que tivessem interesse em conhecer a doutrina espírita. Assim como nós tivemos a publicação daquele DVD pela Federação Espírita Brasileira, chamado Espiritismo de Kardec até os dias atuais. Então, também são formas de expressar, são formas de trazer para nós um conhecimento geral do que vem a ser o Espiritismo. Então nós temos aqui, vou ler para vocês aqui esses princípios fundamentais trazidos pelo Conselho Espírita. Primeiro, o que é o Espiritismo? Conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Aqui o preâmbulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios a lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Também texto do capítulo 6 do Evangelho. O que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Sua abrangência. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Seus ensinos fundamentais. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. No universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos, menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o seu autor, abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição, onde gozam de inefável felicidade. Os espíritos preservam sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias a seu próprio aprimoramento. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina espírita que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo de ser atingido pela humanidade. O homem tem o seu livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Vocês estão me ouvindo, né? Me dá um ok, por favor, pessoal. Só para a gente conferir que a tela está quietinha. Ok, obrigado. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Prática espírita. Vamos ver as práticas agora. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior,
dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuleto, horóscopo, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo a submeterem aos seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Bom, esses aqui são os princípios básicos, fundamentais, que foram eleitos pelo Conselho Espírita Internacional e naturalmente adotados pelas federações. Alguma coisa do que foi lida, vocês não estão de acordo? Daquilo tudo que foi falado sobre doutrina espírita? Aqui eu não encontrei, lendo, nada que fosse contra aquilo que nós estudamos. Então, né? Pois é, mas que existem, né, Ana? É o mais importante, né? A maioria, pelo menos, sem dúvida. Então, como a gente viu aqui, foi uma análise feita por um conselho, colocaram esses pontos como sendo os pontos fundamentais para o entendimento e prática espírita, e aí então nós aceitamos ou não de acordo com a nossa análise. Então nós temos essa liberdade de julgar aquilo que eles escrevem e não simplesmente aceitar porque foi uma determinação. Então nós vimos que para poder participar daquele conselho, todos os conselheiros tiveram que analisar e estarem de acordo com relação a esses princípios. Então o que eu trouxe para vocês aqui foi esses princípios trazidos pelo Conselho Espírita Internacional. Já Kardec, na sua época, apresentou também os seus princípios que estavam tão coerentes quanto esse, com tudo aquilo que ele estudou e analisou. Então a gente vê aqui como é simples participar de um conselho quando existe um consenso. Vamos agora voltar para o nosso livro aqui. A causa mais comum de divisão entre os co-interessados é o conflito de interesses e a possibilidade de um suplantar o outro em seu proveito. Esta causa não tem nenhuma razão de ser, desde o momento em que o prejuízo de um não pode gerar proveito para os outros, porque são solidários e só podem perder ao invés de ganhar com a desunião. Isso é uma questão de detalhe prevista na organização. Então essa questão de relacionamento entre os membros de uma comissão central como essa é uma questão de bom senso, de afinidade, de entendimento. As divergências podem ser superadas, aquelas que são muito graves acabam promovendo naturalmente a substituição de um membro. Então a gente vê que o que acontecia naquela época é obviamente o que acontece nos tempos atuais e vai sempre continuar acontecendo. E vão sempre continuar acontecendo. Admitamos que entre os membros encontra-se um falso irmão, um traidor, que os inimigos da causa ganharam para si. O que poderá fazer, já que tem apenas a sua voz nas decisões? Suponhamos que, embora pareça impossível, toda a comissão entre no mau caminho. Os congressos lá estarão para conduzi-la à ordem. Então, lembrando que sempre depois desse conselho, ainda tem os congressos, onde tem a participação de outros diretores, onde tem a participação de membros, de populares, que fazem votação em congresso, que fazem observações em congresso. Então a gente vê que tudo está sob controle de todos, naturalmente dirigidos por essa comissão, mas sendo sempre visto e analisado por todos os participantes, todos aqueles que são membros, como nós hoje. Tanto é assim que quando nós participamos de um congresso, a gente vê isso com muita facilidade hoje. Para quem não pode participar fisicamente, pessoalmente num congresso, pode ouvir pela internet, pode ouvir por uma rádio, pode inclusive encaminhar perguntas. Me recordo de um congresso que teve em Brasília,
que eu acabei fazendo perguntas através da Rádio Fraternidade e responderam gentilmente lá no auditório e tudo mais. Então a gente vê que nós podemos interagir com eles. Se nós tivermos dúvidas, nós colocamos as perguntas, levamos em consideração e a gente vê que quanto mais cabeças pensantes estiverem trabalhando, maior será o consenso. Continua. O controle dos atos da administração caberá aos congressos, que poderão decretar a censura ou uma acusação contra a Comissão Central, por causa de infração de seu mandato, de desvio dos princípios reconhecidos ou medidas prejudiciais à doutrina. É por isso que se reportará ao Congresso nas circunstâncias em que julgasse que sua responsabilidade deveria ser considerada de uma maneira grave. Se, pois, os congressos representam um freio para a comissão, esta aure força nova na sua aprovação. É assim que esse chefe coletivo depende, em definitivo, da opinião geral, e não pode, sem perigo para si mesmo, afastar-se do caminho correto. E aqui Kardec coloca as principais atribuições da comissão central serão. Então isso aqui a gente lembra, é o que ele sugeria na época que uma comissão central deveria ter como funções dentro da divulgação do Espiritismo. Então ele coloca, primeiro, cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação, a manutenção de sua utilidade pela conservação da integridade dos princípios reconhecidos, o desenvolvimento de suas consequências. Ou seja, trabalhar em prol do Espiritismo, né, observando, analisando, dirigindo, orientando. E continua. O estudo dos novos princípios suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Então, como Kardec coloca que a doutrina espírita é progressiva, se hoje nós tivermos, querem um exemplo disso? As obras de Chico Xavier. Quando começaram a ser publicadas na década de 30, década de 40, essas obras foram analisadas por uma comissão da Federação Espírita Brasileira. E aí então elas foram adotadas como sendo partes desse princípio doutrinário, sendo agora corpo doutrinário, tanto que é estudado dentro dos centros espíritas, ou da maioria dos centros espíritas. Então, embora haja discordâncias, haja as críticas sobre alguns pontos, analisada pela comissão central, por essa comissão que compõe, ou que compunha a Federação Espírita Brasileira, que compõe na atualidade, esses livros são tidos como sendo doutrinários. Então, apesar das concordâncias e discordâncias, eles são hoje vistos por aquele conselho como doutrinário. Então, esse é um caso que Kardec coloca, o estudo dos novos princípios suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Então a gente vê um exemplo claro do que são esses livros. Enquanto nós pegamos, por exemplo, livros de Zíbia Gasparetto, embora sejam românticos, sejam educativos, sejam até de bom entretenimento, eles não são aceitos como parte doutrinária. Um outro exemplo disso, quando Dona Ivone do Amaral Pereira escreveu o livro Memória de um Suicida, ela submeteu esse livro à apreciação da Federação Espírita Brasileira. Ele foi recusado naquele momento. 10 anos depois ele foi reanalisado após os ajustes com a participação de Leon Denis através dos canais mediúnicos, porque a princípio era somente a história de Camilo Castelo Branco. Então a Dona Ivone escreveu, psicografou esse livro e submeteu. Depois ela voltou, Leon Denis colaborou com a sua participação e depois ela submeteu novamente. E aí então 10 anos depois esse livro foi publicado. Então nós vemos como é interessante, mas o detalhe, fraterna, você não vai encontrar isso no livro. Você vai encontrar nos livros da Dona Ivone, porque são 3 livros que tem dela que fala bastante sobre isso, e eu não me recordo qual dele é. Eu estou vendo aqui na minha livraria, na minha pequena biblioteca, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Nesse livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que foi publicado pela Federação, pela editora CELD, são transcrições de entrevistas. Né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Me dá um ok, por gentileza. Vocês me ouvem? Alô, pessoal, todos me ouvem? Como estamos de som?